João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos dar graças. Continuar o estudo, Evangelho de João 1. Vamos ler do 19, se alguém tiver alguma coisa antes. Evangelho de João 1, 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-os a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Nesses versículos do 19 até o 28, fala dos... No versículo 19, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu?
E a resposta de João Batista, o 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A resposta de João era uma passagem que o Senhor já tinha falado em Isaías. E ele usou isso para que os judeus entendessem quem era João. Porque ele estava conectado com algo que já tinha sido mostrado pelo Senhor na palavra. Mas é interessante também para nós esse princípio de nós estarmos sempre apoiados na palavra de Deus, com discernimento, com sabedoria na palavra de Deus. Nós precisamos sempre dessa base, a palavra de Deus é a base para nós. Nós não podemos sair defendendo opiniões, nem pensamentos. Podemos até ter opiniões e pensamentos, mas nós devemos colocar essas opiniões, esses pensamentos diante do Senhor, para que o Senhor nos dê luz, nós sejamos exercitados nisso, para que o Senhor nos mostre o que é certo pela sua palavra, porque a palavra de Deus é a base. Nós não podemos sair tomando decisões até nas nossas vidas ou em coisas de assembleia sem termos a direção do Senhor. Nós vemos lá em Atos, os de Bereia, que foram mais nobres porque examinavam todos os dias nas Escrituras para verem se as coisas eram assim. E esse é um princípio que nunca, em nenhum tempo, nós vamos poder abrir mão dele. Nós sempre temos que voltar a esse princípio da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem autoridade para falar os nossos corações e para dirigir os nossos corações. Para a fé, essa resposta era suficiente. Mas para a incredulidade, não era. Eles fariam muitas perguntas: quem és, como é, por que é, de onde é, para onde vai, e nunca ia satisfazer o raciocínio do homem. Mas pela fé, uma palavra é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para nós pela fé. Esse trecho aqui, eu sou a voz que clama no deserto, está referindo a Isaías 40, e tem algumas palavras aqui que caracterizam o Senhor Jesus. No versículo 3, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. O 4, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Pois ele fala no versículo 9: tu, ó Sião, que anuncias as boas novas sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. E o 11, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Hoje nós podemos olhar e entender que a palavra do Senhor é eterna, ela não varia. Talvez
muitos dos profetas profetizaram e não compreenderam o que profetizaram. Alguns tiveram conhecimento, talvez outros não conseguiram compreender totalmente. E hoje, com o Espírito Santo, nós podemos entender desde a criação até na eternidade futura, porque na palavra do Senhor não há variação, e nós, quando andamos sobre essa base da verdade, não há como haver dúvida, como haver erro na palavra do Senhor. Assim que essa forma de estar sempre, como os de Bereia, né, estar sempre buscando como são as coisas na verdade, é muito importante para nós. Se existe confusão, não é da palavra, não é do Senhor. A figura de Elias, a figura de João Batista era uma figura bem diferente do Senhor Jesus. João Batista falava de uma maneira, se vestia de uma maneira, se portava de uma maneira bem diferente do Senhor. Nós vemos que o Senhor teve uma vida de trabalho, uma vida familiar, e começou o seu ministério de uma maneira que não causava, ele não chocava as pessoas com a sua aparência, com a sua maneira de ser, a não ser pela palavra que saía da sua boca, dos milagres que ele fazia. João Batista já foi usado por Deus para chamar a atenção de uma outra maneira. Embora nós sabemos que o testemunho de João foi muito importante, um testemunho verdadeiro de Cristo. O batismo de arrependimento, e o Senhor vai até ele. João 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui nós vemos que ele está referindo-se a ele mesmo, porque ele entrou pela porta. Ou seja, ele correspondeu a tudo aquilo que estava escrito dele nas Escrituras. Então, o próprio João Batista, ele havia tido já a revelação que aquele a quem ele visse descer a pomba, como nós vemos no versículo 32, descer como pomba, o Espírito, esse seria o Cristo. Então é interessante porque o Senhor Jesus, na verdade, ele não tinha nada que se arrepender, porque o João Batista pregava arrependimento, batismo de arrependimento, mas o Senhor, ele vai e ele se associa ao remanescente judeu, que é arrependimento, e ele se submete a isso. Até ele diz a João Batista que toda a justiça deveria ser cumprida. Então é interessante porque mostra o porquê o Senhor Jesus se submete a isso. Porque ele entrou no curral, que outra versão falou um aprisco, ele entra para tirar as suas ovelhas, como ele fala em João 10, continuando, e ia chamar outras ovelhas também. Lá em João 10, voltando ali, João 10, versículo 16, ele diz: ainda tem outras ovelhas
que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas outras ovelhas que não são do aprisco seriam os gentios. Ele estava tirando dentre os gentios as ovelhas dele, que ouviriam a sua voz e iam segui-lo, e ele ia chamar também outras ovelhas, que não eram de Israel, para que houvesse um rebanho e um pastor. Não haveria mais aprisco. Haveria um rebanho e um pastor. Que isso estava se fazendo menção do tempo presente. Nós vemos que muitos, tem um irmão que escreve os botões no sentido de flores, né, o botão da flor, botões da cristandade nos evangelhos. O Senhor falou muitas coisas que pertenciam ao tempo da era cristã, mas que ainda ele só havia o botão, né? E foram desabrochados logo depois, quando o Espírito Santo veio. Até nesse capítulo, né, sugere-se que a dispensação da graça tenha começado aqui, no versículo, nosso capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, começando ali, a graça, esse tempo, mas ela floresceu praticamente quando começou esse tempo, né, com o Espírito Santo vem e começa esse tempo chamado tempo da igreja, né, na Terra. Então é interessante que tem muitos detalhes nos evangelhos que pertencem, estava sendo anunciado, pertence ao tempo presente. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A diferença que tem entre a lei e a graça, a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Nós já ouvimos muitas vezes, mas é importante a gente lembrar sempre disso. A lei, ela colocava limites que mostrava que o homem não conseguia manter esses limites e que ele era pecador. A graça, nós temos um centro de atração que é o Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus é uma pessoa. Não são mandamentos e não são ordenanças. E isso é importante para nossas almas. Nós temos isso claro, que nós temos uma relação com uma pessoa, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus eterno, Deus mesmo, que se fez carne, que deu sua vida na cruz, que está ressuscitado, é um homem ressuscitado. E é com essa pessoa, que é o centro de atração para nós. Nós não devemos colocar limites nas nossas vidas, né, como base de crescimento ou de qualquer coisa. Mas a base nossa é a pessoa do Senhor Jesus. É nessa pessoa que nós devemos buscar, adorar, nos relacionar com essa pessoa. E esse relacionamento com o Senhor é que vai nos dar luz de como nós devemos andar. E a nossa natureza sempre quer criar, a nossa velha natureza quer criar sistemas, ordenanças, formalidades, mas elas não, como dizem Colossenses, né, não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Nós lembramos de Maria, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro com unguento,
ela fez por causa da pessoa do Senhor. Não porque era uma formalidade, mas porque era o Senhor. E ela, tudo que ela tinha, ela queria usar para essa pessoa, porque ela reconhecia essa pessoa. Até João Batista, até esse episódio, né, do encontro do Senhor com João Batista, é o marco do início do ministério do Senhor Jesus. Pensando no pensamento do irmão que escreveu, Christian Schaeffer, sobre esse assunto, eu estava pensando em Lucas, olhar alguns versículos do tempo da sua infância, até ele encontrar com João Batista, o tempo que viveu com a sua família em Nazaré, até o tempo também que ele volta para Nazaré e entra na sinagoga, cumprindo aquela profecia de Isaías. E a gente contemplando a pessoa do Senhor Jesus, a gente vê a perfeição em todos os sentidos, a sujeição à sua família, aos seus pais, a sua infância, crescendo com graça, os homens contemplando ele, essa criança com sabedoria, quando ele encontra com os inquirindo os escribas, né, no templo. Então, em Lucas, esses versículos estão perto, e não é por acaso, né? Em Lucas, capítulo 3, a gente vê... a gente vê aqui o batismo de Jesus, né, versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizara, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E a Escritura narra no próximo versículo: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, etc. E entra no capítulo 4, com a tentação, a provação, né, do deserto. E capítulo 4, versículo 14, ele é levado para Nazaré, para a cidade onde ele havia crescido. A palavra fala no versículo 16, Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado. Mas voltando um pouquinho, vamos olhar a sua infância um pouco. Lucas 2, no versículo 21 a 23 é a circuncisão dele, né? E vamos contemplar agora o versículo 39 e 40. Lucas 2, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o mesmo menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuravam. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Depois, voltando lá, Lucas 4, quando ele chega em Nazaré. Aqui, então, inicia o seu ministério, passando por João Batista, o tempo do Senhor para com ele. Então ele vai a Nazaré e cumpre a Escritura, entrando na sinagoga. Versículo 16.
Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida medireis esse provérbio, etc. Mas cumpriu aqui, então, o tempo. Esse era o tempo que o Senhor tinha preparado para ele. Então, desde a sua infância até aos 30 anos de idade, o Senhor sujeito, esperando o tempo, sujeito à lei, né? Esperando o seu tempo certo, e cumpriu a Escritura para iniciar seu ministério, até a expiação. É maravilhoso a gente contemplar a pessoa do Senhor. O versículo 29 em diante. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do versículo 29 em diante, nós vemos um remanescente se associando com o Senhor, reconhecendo o Senhor. E tem duas coisas aqui que são importantes para nós de reconhecermos também no Senhor, que é no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é o Senhor associado com a sua obra. E no versículo 36, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. A pessoa do Senhor também. São duas coisas que nós reconhecemos: a pessoa do Senhor, a santidade dele, toda a sua divindade, a pureza. E são duas coisas que o inimigo sempre ataca: a pessoa do Senhor e a obra dele. E que nós vemos nesse remanescente eles reconhecendo essas duas coisas e fazendo com que eles andassem junto com o Senhor. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso é uma coisa totalmente inusitada, nova, que eles não conheciam. Eles conheciam o batismo com água. João Batista falou: eu vim batizar com água. No versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E ele vem fazer uma coisa diferente, ele vem batizar com o Espírito. Isso nós vemos em Lucas, quando fala sobre isso, nesse mesmo trecho correlato com isso daqui. Nós vemos o Senhor Jesus que podia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essas duas coisas. O batismo com o Espírito Santo é Pentecostes, é a igreja sendo formada aqui na terra. E o batismo com fogo é o juízo final, depois do trono, né, branco, quando virá o juízo e tudo será, finalmente, Satanás será julgado e preso. Mas ele aqui na terra, o Espírito Santo vindo como uma pomba, né, em forma corpórea sobre ele, anunciou a todo mundo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele pode batizar com o Espírito Santo. É o único que podia fazer isso. João Batista não podia fazer isso. Isso é
o Senhor Jesus, com a obra, ganhando para si uma noiva, conseguindo, né, a igreja para ele, através da sua obra, e também o fogo, como condenando Satanás para o lago de fogo de enxofre, o juízo de Deus. Hoje, quando alguns cristãos pedem, ficam clamando, jejuando e pedindo o batismo de fogo, né, o espírito de fogo, eles não estão sabendo o que eles estão pedindo. Porque, na realidade, o batismo com o Espírito Santo ocorreu em Pentecostes, quando a igreja, então, passou a ser formada aqui na terra, e hoje todos os que creem são acrescentados a ela. E nós temos, então, a igreja de Deus, que se caracteriza por o homem que crê em Jesus, selado pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo. O juízo que virá depois não chegará perto de nós estaremos fora dessa cena, porque nós seremos levados daqui, porque o Espírito Santo, a hora que sai da terra, leva consigo todos os crentes, os mortos e os vivos, né? Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e encontramos com o Senhor e vamos estar para sempre com Ele. Depois vem o juízo no final. Esse batismo com fogo, que é esse juízo final, que também é da obra de Cristo, condenando Satanás, todos os seus anjos e todos aqueles espíritos desobedientes em prisão. Que dá para a gente ver aqui, antes de terminar o tempo, eu não vi o último versículo, 51, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os céus foram abertos para nós. Isso é também uma coisa totalmente inusitada. Nós vemos quando Jacó tem um sonho, ele estava deitado sobre uma pedra, em Gênesis 28, versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Essa promessa aqui para Jacó, ele sonha como uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Era uma escada que saía da terra para o céu, e a promessa dada a Jacó era terrena. Esse lugar onde você está é sagrado. Eu vou dar para vocês. E os anjos subiam e desciam. O que nós vemos aqui é uma coisa completamente diferente em João. Os céus abertos, vamos voltar lá em capítulo 1 de João. O céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso é a igreja, que não tem relação nenhuma com a terra. Era o Filho do Homem e esse canal com os céus e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é uma escada que saía da terra indo para o céu e alcançava o céu. Mas era Deus mesmo abrindo os céus e vindo aqui para falar, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o caminho aberto, é por ele que vocês chegam até mim. E a promessa é celestial, porque onde está o Filho do Homem agora? Está nos céus. Mas nós temos esse canal aberto, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós temos acesso à presença de Deus pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Cada vez que nós estamos ajoelhados falando, Pai, está aberto os céus, nós estamos direto nos céus, e os anjos subindo e descendo por aí. Quando estamos reunidos aqui, é um canal direto entre nós e o céu, porque é Cristo, é o Filho do Homem que conseguiu isso para nós. O que não é a escada que Jacó sonhou, que era uma escada que saía da terra indo para o céu, e a promessa que foi dada é que essa terra aí
é solo santo, né, e iria herdar essa terra. Nós podemos compreender um pouquinho a extensão que foi a obra de Cristo, porque o homem foi criado para viver na terra. Seria uma vida sem a morte, porém terrena, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da eternidade, das glórias, sem participação, vamos dizer assim, nas coisas do céu. Seria uma vida muito boa no paraíso, mas terrena. E o que Deus provê em Cristo para o homem caído é a salvação e as bênçãos, as glórias que Cristo mesmo compartilha com Deus nos céus. Tanto é que agora nós vemos Cristo como homem já assentado nos céus. O primeiro homem que pode suportar, né, que pode gozar as coisas celestiais, ele já está lá. E nós seremos transformados pela sua obra em humanos capazes de suportar estar na presença de Deus. São as facetas, né, da obra de Cristo. Muito mais do que perdoar pecados, a transformação, a elevação que nós recebemos, né, em termos quantitativos e qualitativos também, né? É uma obra que vamos passar toda a eternidade admirando, com certeza.